Hoje a gente vai desmontar décadas de mitos sobre vendas. O que é que realmente funciona quando a negociação é de alto valor? Uma das maiores pesquisas já feitas na área nos dá a resposta. E olha, ela vai desafiar muito do que se acredita por aí. Por muito, muito tempo, esse foi o mantra. O ABC de vendas é sempre busque o fechamento. Era quase uma lei, o coração do que a gente pode chamar de manual tradicional de vendas. Pois é, e se essa fórmula, na verdade, for o caminho mais curto para perder as vendas mais importantes? Prepare-se, porque os dados que a gente vai ver agora são bem surpreendentes. Para entender essa revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no antigo regime. Imagine a cena: um vice-presidente de vendas, super confiante, com certeza absoluta de que sabe a fórmula do sucesso da sua equipe. Esse vice-presidente estava vendo as vendas despencarem e, na cabeça dele, o motivo era claro. A equipe simplesmente não estava seguindo as regras de ouro das vendas, as regras que ele acreditavam serem a chave de tudo. Ele, assim como muita gente na época, acreditava nessas três verdades quase como uma religião. Mas os dados, os números da equipe dele contaram uma história completamente diferente. E para ele, chocante. A resposta não estava na opinião ou na intuição. O que veio a seguir foi uma investigação gigantesca e totalmente objetiva para descobrir o que de fato separa os vendedores de alta performance do resto do pessoal em negociações grandes. E para a gente ter uma ideia da escala disso, não foi uma pesquisa de fim de semana, não. Foi um mergulho profundo que durou 12 anos. Uma década e mais um pouco só para entender o comportamento em vendas. E nesse tempo todo, a equipe foi a campo e analisou, uma por uma, 35 mil visitas de vendas, em situações reais com clientes de verdade em 23 países diferentes. É um volume de dados absurdo. E o investimento para tudo isso? Sem precedente. Tudo para encontrar uma coisa só: um modelo de vendas que fosse cientificamente comprovado, baseado em dados, não em achismo. E a primeira grande descoberta foi um baque. Aquele mantra de sempre busque o fechamento. Então, ele não só não funcionava, como era contraproducente. Em vendas grandes, quanto mais um vendedor forçava o fechamento, menor era a chance de sucesso. O vice-presidente deve ter ficado sem chão. O modelo de treinamento inteiro dele era baseado em técnicas que, segundo os dados, ou não funcionavam ou, pior, atrapalhavam as vendas importantes. Isso levantou uma questão fundamental. Afinal, por que esses métodos tão tradicionais falham de forma tão espetacular quando o negócio é maior, quando tem mais dinheiro e risco envolvido? A resposta está na psicologia do cliente, que é totalmente diferente. Olha, a diferença é da água para o vinho. Uma venda pequena é uma transação rápida, de baixo risco. Agora, uma venda grande é um compromisso de longo prazo. Uma decisão errada pode ter consequências seríssimas para a carreira de quem compra. Ninguém vai tomar uma decisão dessas sob pressão. Ok, então se as ferramentas antigas não funcionam, qual é a solução? A pesquisa mostrou que a parte mais importante de uma venda grande não é o fechamento, é a etapa de investigação. E os vendedores de sucesso navegam por ela com uma sequência de perguntas muito poderosa. Essa sequência é o famoso método SPIN. É uma estrutura de 4 passos pensada para desenvolver a necessidade do cliente. A ideia é pegar uma pequena insatisfação e transformar num desejo claro de mudança. Vamos ver como cada etapa funciona. Primeiro vem o S de situação. São aquelas perguntas para entender o contexto, sabe? Mas aqui já tem um segredo. Os melhores vendedores usam com moderação, porque elas só beneficiam quem vende e podem acabar sendo bem chatas para o cliente. Depois eles avançam para o P, de problema. Aqui a coisa começa a esquentar. Essas perguntas têm uma correlação muito mais forte com o sucesso, porque é aqui que se descobre a matéria-prima de qualquer venda, a dor do cliente. E agora, a gente chega no coração do método, o I, de implicação. É aqui que a mágica acontece. Essas perguntas pegam um problema que já foi identificado e mostram o tamanho do estrago que ele causa, conectando com outras áreas, como lucro, produtividade. É a habilidade mais difícil, mas é a mais poderosa de todas. E por último, o N, de necessidade de solução. A genialidade aqui é que, em vez do vendedor ficar listando os benefícios do produto, ele faz com que o próprio cliente diga em voz alta o valor da solução. É o cliente se convencendo. Certo.
Mas qual é o objetivo final de tudo isso? Aonde todo esse processo de perguntas quer chegar? A resposta é transformar a própria natureza da necessidade do cliente. A pesquisa identificou 2 tipos de necessidades: as implícitas, que são um ponto de partida, algo meio vago como nosso sistema é um pouco lento, e as explícitas, que são uma declaração clara de desejo. A gente precisa de um sistema mais rápido. O objetivo do SPIN é justamente guiar o cliente do ponto A ao ponto B. Isso muda completamente o papel de quem vende. Não é mais sobre persuadir, mas sobre ser um consultor, um guia que ajuda o cliente a entender o verdadeiro custo de não fazer nada e o valor real de uma solução. E essa é a grande lição. A arte de fechar uma venda grande não está no fechamento. Está em desenvolver a necessidade. É entender a psicologia de quem compra e ajudar essa pessoa a construir a própria ponte em direção à solução. Fica aqui uma reflexão final. Uma abordagem baseada em dados como essa mudou uma indústria inteira. Que outras áreas da nossa vida poderiam ser transformadas se a gente parasse de dizer às pessoas o que fazer e, em vez disso, ajudasse elas a descobrirem por si mesmas por que devem agir?